por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, segunda-feira, semana começando. No Investidor em Foco de hoje vamos falar de mercado, da agenda econômica da semana e também dos últimos números do Boletim Focus. Lucas, tudo bem por aí? Muito bom dia, Rê. Muito bom dia a todos. Tudo ótimo. Mais uma segunda-feira aqui, começar a semana, né? Muito bom. Lucas, estava pensando aqui que a semana está começando com as bolsas em queda. Será que a volta do Kleber das férias tem alguma coisa a ver com isso, hein? Kleber tá voltando agora e pegando os mercados aí de mau humor, né? Ô Kleber, tu trouxe mau humor das tuas férias, pelo amor de Deus. Depende do ponto de vista. Na verdade, eu trouxe oportunidade, né? O investidor que queria entrar agora tá mais barato, né? Vamos olhar por esse lado. Copo meio cheio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bem-vindo de volta. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Bom estar de volta aí, pessoal. Ainda me adaptando aqui a tudo que isso aconteceu. Parece que foi muito tempo, foram só 10 dias, mas assim, tá tão agitado, com tanta informação, que tem muita coisa para atualizar aqui. Mas, antes de mais nada, parabéns aí, Lucas, foi excepcional o trabalho, junto com a Rê, lógico. E muito legais os episódios da semana passada, mas um pouquinho preocupante, né? E acho que o Lucas vai falar bastante hoje disso, né, Rê? É verdade. Semana passada parecia que o mercado estava começando a dar uma trégua em relação à semana anterior, que teve quedas pelo mundo todo, mas essa semana as bolsas começam em queda. Será que a gente vai ter mais tensão por aí, hein, menino? Pois é, se a gente puxar aqui pela memória, na sexta-feira a gente comentou que o Ibovespa estava subindo aí um pouco mais de 1,70 até o fechamento de quinta, né? Então a gente tinha uma expectativa de fechar a semana positivo, mas na sexta-feira o dia também não foi dos melhores, né, para os mercados. Acho que diversos fatores acabaram pesando ao longo do dia. Pesou bastante lá fora, né? Então, assim, no final da semana, todo mundo aí devolveu todos os ganhos que tinham acumulado até quinta-feira, né? A nossa bolsa aqui fechou com queda de 0,07% acumulado na semana, mas muito por conta aí da sexta-feira, né? A gente até tinha começado a semana um pouco mais positivo, mas ao longo da semana foi uma semana bastante cheia também, né, Rê? A gente teve decisão de política monetária em diversos países, teve notícias sobre o Renda Brasil aqui também no cenário local, teve notícias sobre vacina no início da semana, e aí no final, né, na sexta-feira, já começou um pouco do que ainda repercute hoje, que é um pouco do medo, né, do mercado em relação a novos números de contágio, né, novos números da Covid-19 crescentes ali, principalmente em território europeu, e aí isso acaba trazendo bastante incerteza para o mercado, principalmente no quesito onde que isso pega na economia, né? O mercado está olhando aí para frente, né? Toda a retomada da economia, então esse medo de uma segunda onda, né? O medo de eventualmente ter que voltar atrás nessa reabertura das economias, o impacto que isso pode gerar, obviamente além de toda a questão de saúde, né? Mas o mercado acaba também tendo esse medo, né, essa cautela extra aí por conta dos impactos econômicos que isso pode gerar. Então, é um pouco do que pegou na sexta-feira e a semana abre também ainda com esse medo, né? Então, esse é um dos fatores que está pesando hoje na nossa bolsa. Não só na nossa, né? Nas bolsas mundiais, né? E aqui na nossa abertura também. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde informou ainda na sexta-feira que o coronavírus mata 50 mil pessoas por semana, né? E a gente tem visto desde o início dessa pandemia que qualquer declaração referente a ela
faz com que os mercados reajam imediatamente, né, Lucas? Sem dúvida. Em primeiro lugar, é um dado muito triste, né? Acho que são 50 mil pessoas aí perdendo a vida por semana, é muita coisa, né? E aí, assim, acho que, como eu acabei de comentar, o mercado começa a ficar super cauteloso, né? Porque a gente vinha num período aí de diminuição dos números de casos, né? Casos mais controlados, principalmente nas regiões onde o coronavírus passou primeiro, né? Então, na Ásia, na Europa, onde já era entendido que estava mais sob controle toda essa questão de disseminação. Então, toda notícia que acaba vindo na contramão dessa expectativa pega o mercado ali meio que no contrapé e, por conta disso, acaba repercutindo nos preços, né? Então, acaba trazendo mais volatilidade. Os mercados que a gente comentou aqui nos últimos dias, que já vinha com bastante volatilidade por conta de outros assuntos também, mas toda vez que tem uma notícia nesse sentido, preocupa, né? E aí preocupa porque justamente, além das vidas que estão sendo perdidas, a questão de como que isso vai ser daqui para frente, né? Dado que a gente ainda não tem uma vacina que possa ser utilizada, não tem um tratamento, nada definitivo. Então, toda vez que acaba tendo alguma coisa nesse sentido, pega para o mercado, sim. E esse mau humor das bolsas também tem um pouco de influência dessa investigação referente a grandes bancos pelo mundo, que foi divulgada por um consórcio de jornalistas internacionais, né, Lucas? Perfeito. Esse é um outro ponto que está pesando nas bolsas hoje. Então, um consórcio de jornalistas teve acesso a documentos aí que, em tese, mostram operações suspeitas envolvendo grandes bancos internacionais, aí desde do final da década de 90, né? Então, desde 99 até o ano de 2017. É uma quantia bastante alta em valores monetários, né? Então, isso também tem pesado, principalmente no setor bancário lá fora, né? E acaba justamente colocando um pouco mais de lenha na fogueira aí. Então, acho que o dia hoje amanhece aí com esse mau humor por desses dois fatores, né? Acho que primeiro as notícias referentes ao coronavírus e também referente a esse consórcio de jornalistas que trouxe essas informações sobre grandes bancos lá fora. Verdade. Gente, vocês lembram da novela da Guerra Comercial que a gente fica falando toda semana aqui? Pois é, tem mais um capítulo este fim de semana, porque o presidente Donald Trump aprovou um acordo entre a Oracle e a TikTok. Então, o uso do aplicativo em território americano será permitido. Pelo menos, Lucas, um capítulo começou e teve fim, né? Pois é, um capítulo aí, né? A gente precisa ver como que isso ainda vai se desdobrar, né? Tinha uma discussão grande ali, né? Sobre alguns aplicativos, TikTok era um deles, tem o WeChat também. Então, sobre o TikTok, pelo menos aparentemente, a gente teve um avanço aí nesse sentido, né? O presidente Donald Trump deu o aval ali para a parceria entre o TikTok e a Oracle e o Walmart, mas e a justiça americana também acabou suspendendo, né, a necessidade de remover o aplicativo WeChat das plataformas de download, né? Então, isso de alguma maneira acaba repercutindo, como você bem disse, em todas as questões que vêm, né, se desenrolando aí há bastante tempo entre as relações China e Estados Unidos. Esse era mais um dos capítulos, né? Acho que a história ainda não acabou, né? Ainda tem muita discussão aí entre essa guerra comercial, porém, pelo menos em relação aos aplicativos de troca de mensagens aí, aparentemente tivemos algum avanço, né, Rê? É um avanço de uma semana também, né, Rê e Lucas, pelo que eles falaram, né? Pois Durante uma semana, se confirmar realmente que o acordo vai dar certo, é o tempo que vai ficar fora do banimento. Se não, volta o banimento, segundo um secretário lá do governo do próprio Trump, que veio a público anunciar. Sem dúvida. Lá no início, o capítulo não teve começo e fim, ele teve começo. O fim ainda pode ser que teve, né? Aqueles episódios que continuam, né, no próximo.
né, Kleber? Você acha que vai acabar e de repente ainda tem mais coisa para acontecer, né? Vocês dois têm TikTok? Vocês fazem aquelas dancinhas, aquela coisinha ali? Olha, Não, eu vou admitir que realmente eu não tenho. Eu não tenho e não conheço muito bem, mas eu sei que é uma febre. Rê, eu vou falar para você que assim, eu só realmente baixei, sem brincadeira, porque para entender um pouco do mundo das crianças, né? Tenho filha, enteada, tudo mais, então a gente fica curioso e preocupado ao mesmo tempo. Mas me surpreende realmente como os adultos ali fazem realmente posts interessantes, né? Vamos falar outras coisas, é inacreditável. Mas tem de tudo. Mas é uma forma de interação realmente que a gente vem acompanhando, depois a gente pode até mais falar sobre isso, né, outro dia, as migrações de redes sociais, né? O quanto a gente pode chamar de grupos, de tribos, de sociedades vão migrando de redes sociais de uma para outra, né? E a gente vem acompanhando isso ao longo dos anos. E o TikTok, para os adolescentes principalmente, público mais jovem, é uma febre impressionante, né? Impressionante. Que para TikTok, olha só. Mas, Kleber, eu vou te dar uma dica. Um dia que você estiver lá tomando uma cerveja, confraternizando, desliga o TikTok para não correr risco. Não é? Vai que bate uma tentação ali e fala, vou fazer um videozinho aqui. Se você for postar, avisa pra gente antes, né, Lu? É só eu quero ver. Gente, por aqui ainda tem esse assombro do risco fiscal pelo mercado financeiro, hein? Esse também é outro assunto que tem rendido bastante, né? Então, tem uma preocupação, não é de hoje, com a questão fiscal, principalmente aí por conta da pandemia, né? A gente teve que... a gente falou bastante sobre isso até com o Tâmega, né? Na semana passada, teve que aumentar os gastos, né, justamente para fazer frente, e aí por conta disso também, acho que aumentou muito a preocupação sobre a questão fiscal do país, né? Então a gente tinha tido um avanço ali com a reforma da Previdência, aí aumentou os gastos que eram necessários por conta da pandemia, e agora tem muita discussão aí, principalmente para os próximos anos. No final de semana, aí, alguns membros do governo debateram, né, sobre o Pacto Federativo e etc. Inclusive, o relator, né, do orçamento de 2021 também fala em provavelmente em reduzir alguns gastos para abrir caminho ali para eventuais novas despesas que possam surgir para o próximo ano. Então, assim, tem bastante... os olhos do mercado estão bastante voltados para isso, tá? Sem dúvida nenhuma, são todas as notícias que saem nesse sentido também acabam de alguma maneira repercutindo nos mercados, então a gente precisa acompanhar isso bem de perto, tá? Então certamente é algo que a gente vai falar aqui mais algumas vezes aí ao longo dos próximos meses, provavelmente. É verdade. E o Boletim Focus, hoje é segunda-feira, sai sempre esse relatório e mostra projeções para a inflação, para PIB. Como é que o que você destaca do Boletim Focus dessa segunda-feira, Lucas? Exatamente. Então, Oi? Movimentos marginais, né, de novo. Sim, a gente teve alguns movimentos marginais da semana passada para essa. Quando a gente olha até num horizonte um pouco maior, a gente consegue ter uma visão melhor ali de quanto que andou essas expectativas do mercado, né? Então, por exemplo, para o IPCA, agora o mercado está projetando para o ano de 2020 algo próximo a 2%, né? Então é 1,99%, sendo mais preciso. Semana passada era 1,94% e 4 semanas atrás era 1,71%. Então, só para a gente ter uma ideia de que realmente o mercado tem aumentado um pouco as expectativas em relação à inflação, principalmente nas últimas semanas. Em relação ao PIB, agora a expectativa é de uma queda de menos 5,05%, então é uma queda menor do que a da semana anterior, que era de 5,11%, e menor ainda de 4 semanas atrás, que era 5,46%. Tá? Fora isso,
Estão mantidas as expectativas para a taxa Selic de 2% para o final do ano. Para 2021, a expectativa do mercado é de 2,5%. Tá? E aí a gente teve também algum aumento ali no IGPM, de 15,03% a semana passada para 15,28% para essa semana, referente ao ano de 2020. Tá? Então, assim, a gente teve, como você bem comentou, algumas mudanças marginais, mas quando a gente olha, tira um pouco o zoom, né? A gente olha ali um pouco mais distante, a gente vê que as expectativas de inflação estão aumentando, as expectativas de queda do PIB têm sido menos pessimistas, né? Então aí mais para próximo de 5% de queda agora. E aí para o ano de 2021 eu não comentei, mas a expectativa do PIB é de um avanço de 3,5%. Está mantida a mesma expectativa das últimas semanas. Muito bom, Lucas. Vamos começar essa semana. Espero que ela não seja tão cinza e tão carrancuda ao longo dos próximos dias. Kleber, bem-vindo de volta mais uma vez. A gente está de volta amanhã com a aula com o professor Martim. Obrigada, meninos. Valeu, obrigadão. Eu que agradeço, um prazer estar aqui sempre conversando com vocês. A gente que agradece a sua companhia, Lucas. E agradeço também todo mundo que participou desse episódio. Cuidem, se protejam. Se hoje ainda tem live às 5 da tarde no Instagram e também no YouTube do Personalité. A gente se encontra no próximo episódio para nossa aula com o professor Martim. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.